Salve, salve meus amigos, tudo bem? Espero que sim, Jova aqui. Vamos lá pessoal, a gente veio com um vídeo hoje para falar, né, das precoces saídas dos nossos jogadores que vêm da base, né, jogam uma quantidade de jogos esdrúxulos no profissional, já são vendidos, tá? Fora isso, a gente vai falar um pouco também da questão do VAR, né? Vamos começar pelo VAR então. O que acontece, pessoal? No começo do ano, o São Paulo foi contra, né, a utilização do VAR nessa primeira fase do Campeonato Paulista. Será que é isso que não fez que fez os árbitros ficarem putinhos com o São Paulo? Ao que parece, São Paulo foi o único clube grande que foi contra isso, né? Até onde estão falando. Será que isso não fez os árbitros ficarem putinhos? Esses árbitros bizonhos, que são os piores do Brasil, são os árbitros paulistas. O nível da arbitragem nacional, que já é vergonhosa, aqui em São Paulo é pior ainda. Os caras chegam a ser amadores. A gente tá vendo isso, né? Só que alguns lances, cara, essa persistência de erros sempre contra o São Paulo, deixa muito escancarado, né? Será que eles ficaram putinhos que o São Paulo foi contra a utilização do VAR? Por quê? Porque o VAR, eu acho, tá? Minha opinião pessoal, eu acho que o VAR é necessário. Por conta desse nível bizonho dos árbitros nacionais. Só que a gente tem que lembrar também que o VAR é uma cabine de empregos, né? Para esses caras aí. Sabe por, isso por conta disso que eles ficaram putinhos com o São Paulo? Tem que ficar de olho, hein, diretoria? Tem que ficar de olho, porque tá muito esquisito aí, tá? A quantidade de erros só contra o São Paulo tá vergonhosa, né? Ponto. Mas também não vamos só botar a culpa nas costas dos árbitros pelos péssimos resultados, né? Que o São Paulo dentro de campo também é uma vergonha, em especial os atacantes que chegam na frente do goleiro com a fralda cheia, né? Calção cheio, se cagam e não faz o gol. Então não é só culpa dos árbitros, apesar desses erros vergonhosos dos árbitros, né? Então vamos lá, pessoal, vamos entrar no tema do... só um detalhe aqui, tá? O São Paulo é o 8º colocado do Campeonato Paulista no geral, tá? Somando todos os grupos. São Paulo é o 3º do grupo C e o 8º no geral. Olha que vergonha, que campanha bizonha. Time do tamanho do São Paulo em 8º lugar numa merda, num lixo do Campeonato Paulista. Campeonato vergonhoso, com nível técnico baixíssimo. É uma vergonha, né? Então vamos lá, vamos entrar no tema do vídeo aqui, pessoal, principal, que é a venda dos jogadores, né? Cotia. Porque é difícil aparecer jogadores do nível técnico do David Neres, né? Luiz Araújo, Antony, e quando isso acontece, né? Eu acho que de cada 100 moleque das bases aí, da categoria de base, 2, 3 vai se tornar um jogador acima da média. Aí o que acontece? Vamos lá, vamos começar pelo David Neres. David Neres, o profissional do São Paulo, sabe quantos jogos ele chegou a fazer com a camisa do São Paulo, pessoal? No profissional? 8 jogos. 8 jogos e venderam um moleque. Hoje a gente viu, né? Se tornou um puta de um jogador na Europa. Já era um puta de um jogador aqui, né? Com o treinador certo, cara. Então, 8 jogos só pelo profissional fez o David Neres. E já foi vendido. Aí, Luiz Araújo, outro bom jogador também. 28 partidas somente com a camisa do São Paulo. 28 partidas com a camisa do São Paulo. Vendido também, né? Aí se passaram 2 anos. Surgiu o Antony, né? Que veio pro profissional. Quantidade de partidas do Antony com a camisa do São Paulo profissional. 33 partidas e já venderam o Antony. Até quando? Minha pergunta é o seguinte, pro Leco. Até quando, Leco? Vai ter que vender as joias da Brasa para pagar as merdas que vocês fazem aí? Até quando? Cometem erros vergonhosos, endividam o clube e depois tem que se desfazer dos melhores jogadores que sobem da base. Até quando isso vai continuar?
E eu citei 3 jogadores aqui, tá, pessoal? Que eu fui verificar a quantidade de jogos que cada jogador fez no profissional para passar a informação correta aqui, tá? Mas tem vários outros. Não estou citando aqui porque eu não fiz a pesquisa de quantos jogos os demais fizeram com a camisa profissional de São Paulo, tá? Eu fiz referente ao David Neres, Luiz Araújo e o Antony, que são os 3 mais recentes que foram vendidos, né? Jogadores que mostraram um nível técnico acima dos demais, né? Acima dos demais. São esses que são vendidos porque futebol europeu não é idiota, não é burro, né? Por exemplo, um Elinho aí. O Elinho não está longe do patamar desses caras aqui, tá? Por isso que não teve proposta, não foi vendido. Logicamente é isso, né? Futebol europeu não é idiota. Então a pergunta é, até quando o São Paulo vai fazer essas merdas aí, né? Endivida um clube e depois vende os melhores jogadores que vêm da base. Será que o intuito da criação de Cotia foi esse? Ao invés dos resultados esportivos que esses jogadores poderiam ajudar o São Paulo a alcançar, é o resultado financeiro que eles querem em cima de Cotia? Será que o intuito principal era esse? Porra, pelo amor de Deus, né, bicho? Agora vamos esperar quando a gente vai surgir um jogador no nível desses 3 aqui, novamente no São Paulo. Quando que vai surgir um jogador? E não adianta insistir que os jogadores estão dando certo, tá? Falo isso com o caso do Elinho, o Shailon da vida, e não adianta insistir. Cara, os caras já tiveram chance. Não desabrochou, não vai desabrochar, não adianta. O jogador, quando ele é bom, não interessa a idade. Pelé começou com 16 anos. O cara, quando é bom, ele vai se destacar, a camisa não vai pesar, apesar da idade deles. Foi o caso do Neymar no Santos, entendeu? Agora não adianta ficar insistindo, igual o São Paulo insistiu anos atrás com o Sérgio Mota, né? Insistiu. Lucas Fernandes, o próprio Shailon. Não adianta, cara, é Elinho. Agora essa insistência danada com o Elinho aí. Se não tivesse machucado, tava jogando até hoje aí, né? Então, pessoal, tá difícil as coisas aí, hein? Tá difícil. A gente tá sendo prejudicado pela arbitragem no Paulista. Só um detalhe aqui, eu vou mandar um recado para a diretoria do São Paulo. Ano que vem, tá surgindo esses boatos aí que vão arrancar 3 pontos do São Paulo. Olha que absurdo, né? Olha que porra de absurdo, cara. O time que sempre foi perseguido por essa coisa de homofobia, o caralho 4. Lembrando, detalhe de novo pra você que viu Federação Paulista. Isso tudo começou quando o goleiro vai cobrar tiro de meta, bicha. Isso começou na Arena Corinthians. O goleiro de São Paulo era o Rogério Ceni na época, tá? Isso começou lá. Eu nunca ouvi ninguém falar que iria prejudicar o Corinthians, tirar mando de campo, perder ponto, caramba 4. Agora tá essa puta dessa frescura aí. Estão falando que o São Paulo vai perder 3. Olha, se eu fosse dirigente do São Paulo, eles fizerem isso, arrancarem pontos do São Paulo, eu arranco meu time do campeonato, cara. Que se foda, eu arranco o São Paulo, eu arrancaria o São Paulo do campeonato. E teria o apoio da torcida, tá, diretoria? Vocês teriam o apoio da torcida. A gente sabe, eu não tô por dentro do contrato assinado aí com a emissora, etc e tal. Só que é o seguinte, tem que ser radical. Se não arrancar esse ano, pelo menos ameaça. Aí vocês sabem o que vocês fazem? Tá? Não engula isso de jeito nenhum. Não pode engolir isso de jeito nenhum. Já estamos sendo prejudicados 3 jogos seguidos aí. Ainda se arrancar pontos do São Paulo, vai ser prejudicado pela 4ª vez seguida. É uma vergonha. Uma vergonha, a torcida não admite isso, e a diretoria não pode admitir também. De qualquer maneira, se eu fosse diretor de São Paulo, já preparava o caminho para acabar com o Campeonato Paulista. Como vai acabar com o Campeonato Paulista, Jô? Se ajunta com mais 2 clubes grandes aí. Corinthians sei que não vai estar do lado do São Paulo. Já sabe o Corinthians aí. Cara, não adianta, né? Se André Santos não adianta. Então o seguinte, se ajunta aí com Palmeiras, com Santos. Já começa a minar esse lixo desse Campeonato Paulista. A Conmebol está querendo voltar com a Supercopa dos Campeões da Libertadores no primeiro semestre. Apoia, a diretoria de São Paulo tem que apoiar a Conmebol. Vamos apoiar a Conmebol para voltar com a Supercopa. Aí vai perder o interesse total nesse lixo desse Campeonato Paulista.
nessa vergonha que é esse Campeonato Paulista. Se ajunta, cara, vamos destruir esse campeonato aí. Acabe, se o São Paulo perder os pontos, tem que ser radical. Ou arranca o São Paulo desse ano do campeonato, ou ano que vem, não entra nessa merda desse campeonato. Não entra nessa merda desse campeonato. Apoia a Conmebol para voltar com a Supercopa, onde só os campeões da Libertadores estão nesse torneio. Puta, num torneio, cara. O São Paulo já ganhou em 93, numa final memorável contra o Flamengo. Foi garfado contra o River Plate em 97, na final. Então, cara, essa Supercopa pode ser o início para degringolar, acabar com esse Campeonato Paulista, essa draga desse campeonato. E falo mais, a diretoria de São Paulo não pode aceitar a perda de pontos. Primeira observação. Segunda, não pode aceitar punição aos dirigentes Lugano, Raí e até o Pássaro, né? Mas parece que esse juizinho de merda aí, ele só colocou observação com relação ao Lugano, né? Não pode aceitar, viu, seu Leco? Não aceita a punição nenhum dirigente do São Paulo, caso a federação e o TJD puna. Não aceita, porque é um absurdo você ser garfado 3 jogos seguidos dentro de casa e você tem que ficar quieto. Ficar quieto o cacete. Tem que botar pressão mesmo. Esses merda desses árbitros tem que... Os caras têm que ter ciência do tamanho dessa camisa aqui, tá? Porque já são 3 jogos seguidos que esses caras estão garfando o São Paulo. Então não pode ficar quieto, não. Tá certo o Lugano. Tá certo o Raí. Pela primeira vez estou concordando com o Raí. Dirigente, né? Que ele mudou o tom dele nas entrevistas. Tem que mudar mesmo. Então, não aceita punição ao São Paulo Futebol Clube e aos seus dirigentes por parte do TJD e da federação. Não aceita. Se tiver que ameaçar sair do campeonato e sair, faça isso, que vocês terão o apoio da torcida. Mas não aceita a punição ao São Paulo. Vão punir na casa do cacete, na casa do caralho. Já não basta a punição, que a vergonha que essa arbitragem tá fazendo com o São Paulo nesse campeonatozinho de merda aí. Ainda ele quer punir, arrancar pontos do São Paulo. Pô, pelo amor de Deus, né? Faça-me favor. E já escuta o que a gente está falando. Se ajunta com o Conmebol. Faça o possível e impossível para a partir do ano que vem ter a Supercopa dos Campeões da Libertadores. Acabem com esse campeonato. Eu fosse o presidente do São Paulo, eu não colocaria o São Paulo para disputar esse campeonato de merda, esse Paulista, o ano que vem. Se Corinthians, Palmeiras e Santos quiser continuar, que se lasque. Que continue com essa merda aí. Eu tiraria o São Paulo desse campeonato. Nem que se tiver que se unir aí, conversa com o Flamengo também. O Flamengo tá puto da vida com a federação deles lá. Tá? Pode fazer. Caso não volte a Supercopa, que pra mim seria o primeiro campeonato aí que importância, né? A Supercopa dos Campeões da Libertadores. Volte com o Rio São Paulo, cara. Mas destrua esse campeonato chamado Campeonato Paulista. Não dá pra aceitar o que estão fazendo aí. O campeonato já não tem peso nenhum. É um campeonato que não muda nada na história do clube ganhar um a mais, um a menos. E ainda acontecer tudo que está acontecendo, esses árbitros virem dentro de casa, dentro do Morumbi, fazer essas vergonhas que estão fazendo com o São Paulo, não se pode aceitar isso. Tá joia, galera? Deixa eu encerrar aqui para não ficar o vídeo longo aí. Tamo junto, salve, salve o Tricolor Paulista.